Amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês que estão acompanhando nesta nona rodada do Campeonato Nacional. Tivemos aí o jogo entre Vasco e Cruzeiro, né? Um jogo muito travado, sem muitas emoções, né? Poucas chances de gol, né? Inclusive, né? Melhor dizendo, o time do Vasco empatou contra o Cruzeiro, 0-0, né? O time do Vasco chegou a 3 jogos sem vencer, perto do Z4 do Campeonato Brasileiro, e o time do Cruzeiro perdeu a chance de estar do G6 do Campeonato Brasileiro, caiu uma posição do Campeonato Nacional, e aí perderam aí as posições, as equipes no campeonato. Também vamos falar aqui tudo o que aconteceu também, no lado do Vasco da Gama com o Felipe Coutinho, no lado do Cruzeiro por parte do Dudu, enfim, vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí nesses detalhezinhos fora de campo, dentro e fora de campo, mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. E não esquecendo que Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, com vocês, 18 horas em nossa programação, e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nocinhas Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor, no YouTube, na rádio nsc.com, pela Rádiosnet e também pela Dial 98.7 FM para você. Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo seu carinho e pela sua atenção, tá bom? Vamos falar aqui do jogo que aconteceu entre Vasco e Cruzeiro, 0-0, um jogo que eu já disse para vocês, travado, poucas chances de gol nas duas equipes, nos dois lados. Enfim, demos a situação que aconteceu. O time do Vasco é o 15º colocado com 7 pontos ganhos e o Cruzeiro oitavo com os 14 pontos ganhos. Para começar aqui dos dois lados aqui, para gente fazer um resumo que nós vamos estar aqui falando, e principalmente o que está acontecendo. De um lado, e vamos falar aqui, pessoal, sobre o Vasco da Gama, meus amigos, o Vasco da Gama que está tentando contratar o Felipe Coutinho, e falando sobre esta situação que já está se arrastando aí durante aproximadamente 2 semanas para contratar o jogador aí do Vasco da Gama, ou melhor, para contratar o jogador, inclusive, que está livre no mercado, melhor dizendo, e o Pedrinho informou nas redes sociais do clube que a negociação para contratar o jogador continua, né? O dirigente fez o comunicado depois que o Edmundo, o ex-jogador do clube, lógico, hoje comentarista, afirmando aí que as conversas estariam travadas por conta, das exigências de Coutinho. E o Dudu, né, para falar aqui do Cruzeiro, lógico, né? O Cruzeiro entrou em campo em São Januário no domingo, mas a parte das atenções estão voltadas para São Paulo, né? Porque a situação aí no sábado, a diretoria do Cruzeiro anunciou aí o acordo para a contratação do Dudu, o atacante do Palmeiras. E no domingo, diante dessa repercussão toda, o detalhe que o jogador reconsiderou a da decisão e disse que prefere permanecer na equipe paulista. A negociação está travada, mas não foi encerrada por conta disso. Então, falando sobre isso, que nós vamos estar vendo aqui algumas partes assim, né, dentro das informações e tudo mais, mas tem aí nessas partes aí que o Cruzeiro quer formar um time bom, né, nessa parte aí. Teve uma troca de administração da SAF, então teve uma troca aí lá, né, de SAF, né? Saiu o Ronaldo, entrou no outro, de uma pessoa acionista majoritária do Cruzeiro, né, da SAF, né? Então temos aí essas trocas aí, então tendo aí as contratações, que é uma equipe competitiva o Cruzeiro, né? Então vamos acompanhar sobre isso. Mas vamos falar aqui, o jogo começou aí com as defesas levando melhor, né, diante dos ataques. A primeira chance, né, foi do Cruzeiro aos 17 minutos, com o Robert chutando para a defesa do Léo Jardim. Depois o Zé Ivaldo arriscou de longe, mandando por cima do gol do goleiro Léo Jardim. Ainda o Cruzeiro teve mais ataques, também com o Lucas Silva, parou na defesa do goleiro Léo Jardim. E o Vasco só apareceu para o ataque, só chegou aos 31 minutos, quando o Vitor Luiz, né, obrigou o Anderson a fazer grande defesa e esticando todo para mandar para escanteio, né?
e na sequência o Rossi cruzou e Ferret cabeceou e o Anderson defendeu. E no final do primeiro tempo, o Rafa Silva caiu na área de uma disputa com o Léo Jardim. Os cruzeirenses pediram pênalti, mas o Rafael Rodrigo Klein viu o lance normal e nada marcou. Então temos aí essa situação das equipes, né? Então teve a situação do Cruzeiro da marcação do pênalti. Aí depois do segundo tempo voltou, né, do intervalo o time cruzeirense, assustando o Vasco da Gama em duas oportunidades. Uma delas teve impedimento. Teve impedimento aí, assinalado no lance. O Ramiro ainda arriscou de longe, mas mandou para fora do chute aí do Ramiro. E o Vasco respondeu com o Ferret, né, que cabeceou para a defesa do Anderson. E o centroavante vascaíno teve outra oportunidade na sequência, mas mandou, né, por cima do gol. E aos 30, o Vasco quase abriu o marcador e o Ferret cabeceou, o Zé Gabriel desviou e o Anderson espalmou, salvando o Cruzeiro e só, né? Porque tivemos aí oportunidades nas duas equipes, mas um jogo muito travado, né? Diga-se passagem, porque de um jogo que não foi assim de gols, né? Não foi uma boa partida, né? Que o Vasco está tendo aí nesse momento, né? Que depois de uma goleada de 6-1 para a equipe, depois de 6-1 contra o Flamengo que sofreu 2-0 contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras venceu por placar de 2-0 contra o Vasco, e agora 0-0. E o primeiro ponto somado, né, na era Álvaro Pacheco, mas a torcida não está a torcida está insatisfeita. Está insatisfeita com o desempenho do time. Lógico que tem aí de uma maneira que precisa mudar muito, né? Muita coisa tem que ser mudada. E isso garante, né, que a equipe do Vasco possa mudar completamente dentro da estrutura tática, daquilo que vimos aí nas últimas partidas, que vimos aí, né, o Vasco da Gama, né, não tendo um bom rendimento das últimas partidas. Isso é evidente. Isso é evidente que a torcida do Vasco está insatisfeita por isso, está insatisfeita. Então temos aí a situação que já tinha falado aqui do Coutinho, lógico que pode, assim, tentar ser salvador da pátria, não. Eles têm que entender porque dentro de um grupo que possa garantir que o Vasco tenha um bom rendimento, mas tem que mudar uma mudança tática, uma mudança tática, uma mudança tática para isso, né? Que precisa ser mudada. Então o Álvaro Pacheco precisa entender isso, que as escalações aí de colocar 3 zagueiros, né? 3 zagueiros não tendo um armador, e aí por aí vai, aí fica uma situação meio assim, não tendo novidades, né? Para tentar conseguir conseguir encaixar do que a torcida quer ver o time jogar. Então, certamente tendo o que falta muita coisa para a equipe do Vasco da Gama, né? De uma mudança tática e, acima de tudo, convencer seu torcedor. Isso que não está acontecendo. Isso que falta muita coisa para que o Vasco da Gama possa ter uma situação de reforços, né, que possam se encaixar na estrutura tática do seu treinador, e isso pode sim mudar alguma coisa. Então, temos aí uma situação que o Vasco da Gama está aí, né? O primeiro ponto da era do técnico Álvaro Pacheco do time do Vasco, que enfrenta contra a equipe do time do Juventude às 8 horas da noite fora de casa. Hoje, às 8 horas da noite, que tendo aí o jogo aí nessa quarta-feira às 8 horas da noite, né? No estádio do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 8 horas da noite. E nesta quarta também o Cruzeiro enfrenta contra o Fluminense às 9h30 da noite. Então temos aí, né, o time do Cruzeiro, no outro lado da história, quer formar uma equipe competitiva, que temos aí contratação de Cássio, né, de outros jogadores que tendo aí, chegando à equipe do Cruzeiro para ser uma equipe forte nesse Campeonato Brasileiro. Então, tem aí nesse investimento. E o Vasco continua nessa situação aí de não tendo as novas ideias, o novo esquema tático para conseguir surpreender o adversário, e não consegue. Então, tem que reaver sobre essa situação na equipe Cruz Maltina, certo? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, pelo carinho, pela atenção de todos em mais um pós-jogo aqui no nosso Conversa de Torcedor do YouTube. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho, e pelas redes sociais,
do Conversas Torcedor, seguindo no Instagram, também no Facebook. Não esquecendo, no YouTube, terças e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, o Conversa de Torcedor pelas ondas na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, além também no YouTube, ao vivo, também pelo site radioNCC.com e também pela Rádiosnet. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!